ambiental no ambiente escolar. Eu só vou abrir a tela aqui. Só vou pedir para alguém me confirmar se está aparecendo o PowerPoint quando aparecer. Tá? Ela já está compartilhada, só vou abrir aqui agora. Está aparecendo aí? Ainda não. Quando aparecer. Certo, quando aparecer, você me informa, Beatriz, por favor. Ok. Bom, eu aviso desde já peço desculpas se tiver algum som externo, alguma coisa assim, porque eu moro perto da avenida mais movimentada da minha cidade aqui, e Só um momento, aí William. vai passar Um momentinho. mais alto. William, só um momentinho. Pois não. Eu acho que Vânia está com o microfone aberto. Você pode fechar o microfone, Vânia, por favor? Que está dando muito ruído. Obrigado. Bom, estão conseguindo ver? Ainda não. É porque eu acho que está carregando. Pronto, já está aparecendo aqui já. Pode prosseguir. Ok, eu vou tentar controlar o meu tempo aqui, mas a qualquer momento pode me interromper, já prudente interromper, não tem problema nenhum. Vou proferir minha apresentação e queria ter a didática e a experiência do professor Neilton nessas situações, mas como eu ainda não tenho, não chego aos pés dele, como ele fez na apresentação dele, eu vou, primeiro a gente conversa um pouco mais sobre o tema, a apresentação, enfim, ok? Vou já contabilizar aqui o meu tempo. Novamente agradeço ao PET, seus 6 anos de existência, e fico muito feliz e orgulhoso de fazer parte dessa história e muito honrado de estar aqui fazendo essa apresentação. Bom, para essa apresentação, dividi em algumas partes. Primeiro, uma introdução, depois eu abordo sobre educação ambiental na escola no contexto internacional, em seguida, educação ambiental na escola no contexto nacional brasileiro, depois sobre um projeto interventivo de educação ambiental na escola, que foi realizado, depois sobre educação ambiental na escola no contexto pós-pandemia e, por fim, algumas considerações e outras reflexões. Só ver se eu consigo ocultar isso aqui. Pronto. Como introdução, falo um pouquinho só de mim, que já falaram, né? Eu sou natural de São Felipe, mesma terra da professora Maria Aparecida, que também palestrou aqui. Se eu não me engano, a Rosane também, que foi petiana também. Fiz o curso de licenciatura em Biologia pela FRB entre 2012 e 2017. E entre 2015 e 2017, eu fiz parte do PET Socioambientais. E nessa participação aí, nessas fotos, tem algumas das atividades
que eu pude participar. Depois que eu terminei a minha graduação, eu tive uma experiência com educação básica e atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Também tratando sobre educação ambiental na escola no contexto internacional. Bom, aí vocês podem ver alguns dos principais eventos, acontecimentos que marcam a trajetória da educação ambiental no mundo. Né? Então, nós podemos perceber que isso emergiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, desde 1965, com a Conferência de Educação da Universidade de Kiel, em que, segundo os estudos as pesquisas que eu realizei, foi o primeiro evento em que se proferiu essa expressão educação ambiental. Obviamente que existem outros grandes acontecimentos também, como a publicação do Primavera Silenciosa, também na década de 60, dentre outros tantos acontecimentos que mostram um pouco essa preocupação em promover a educação que esteja também voltada para o meio ambiente, abordando a diversidade e fazendo essa conexão entre essa ligação entre o ser humano e natureza e a importância de nós todos estarmos conscientes disso. Bom, como eu estou aqui tratando do ambiente escolar, né, gostaria de falar desse programa, que é um programa internacional, considerando que a escola é uma instituição fundamental para a nossa sociedade. E no contexto internacional, nós temos esse programa, o programa EcoSchools, que ele é um programa internacional de certificação escolar, então ele traz uma certificação para várias escolas do mundo todo, e nessa certificação escolar também esse programa ele foi origem dos desdobramentos da Eco 92, né, a conferência ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, que abordou sobre a importância dessa promoção da educação ambiental. Então, surgiu esse programa. Bom, ainda está carregando aqui no meu computador, mas ele está chegando. Esse programa, uma das características principais dele é uma abordagem participativa de toda a escola. Quando a gente fala da escola, não é somente professor ou aluno, né? Então, a escola também aborda os funcionários, aborda também a gestão, aborda o espaço da escola, e tem todo esse contexto que marca esse programa também. Foi fundado pela FEE, o inglês não é muito bom, é Foundation for Environmental Education, que é a Fundação para a Educação Ambiental. E esse programa, primeiramente, ele surgiu na Europa, né? E ele tem algumas características que o marcam. Então, essas características têm as etapas. Essas etapas, a primeira etapa é a inscrição no programa, em que, primeiro, a direção, em conjunto com a escola, deve procurar uma instituição responsável pelo EcoSchools e fazer a sua inscrição no programa. E aí, para que haja essa inscrição, deve haver interesse da comunidade escolar e também uma colaboração institucional, inclusive para promover recursos para fazer as devidas modificações ou campanhas no ambiente da escola. Né? E após a inscrição, tem a segunda etapa, que são os 7 passos, que eu vou falar daqui a pouco, e terceiro tem a bandeira verde, que é a terceira etapa, e que é uma gratificação, se a escola cumprir realmente os 7 passos, ela vai ter essa gratificação, que não é monetária, mas sim simbólica, e essa escola que conseguir cumprir esses passos, ela vai participar de uma rede mundial de escolas que também fazem parte desse programa, e existem algumas variáveis, né? Então, essa participação pode ser por 1 ano, então pode ser renovável,
E aí essa bandeirinha aí que está tremulando é a bandeira oficial do EcoSchools, que a escola recebe por participar, por estar conseguindo cumprir esses passos e conseguir promover essa sustentabilidade no ambiente escolar. Aí, a metodologia dos 7 passos. Meu computador está um pouco lento, mas ele vai passar. Então, só algumas outras considerações também, que existem organizações, que são os operadores nacionais, que articulam esse programa nos diferentes países, né? E no Brasil é uma organização chamada Instituto Ambientes em Rede. Existe, salvo engano, 2 escolas no Brasil, na região sul, que fazem parte desse programa. Também é válido destacar que, para que haja essa participação, então eles fazem visitas às escolas para observar as modificações, etc. E a escola pode inicialmente trabalhar um determinado tema, por exemplo, água, ou resíduos, ou energia, e aí, a partir desse tema, ele pode se desdobrar nos outros temas também. E aí, a página oficial do EcoSchools, que qualquer um pode ter acesso também. Aí, a página oficial, como vocês podem ver, espero que estejam vendo, mas na página não oficial mostra lá que, recentemente, esse programa tem cerca de 59 mil escolas cadastradas em 68 diferentes países. Bom, aí nós temos a distribuição das escolas nos diferentes países ao redor do mundo. Nós podemos notar que existem escolas presentes em todos os 5 continentes, né? E há uma concentração como a gente pode perceber, uma concentração de escolas cadastradas no continente europeu. Aí vou explicar um pouco sobre como é essa metodologia dos 7 passos, que é a segunda etapa para conseguir participar desse programa. Bom, a primeira etapa é a forma, como está aqui, ó, aqui em cima, logo em cima, é a formação de um ecocomitê. Então, esse ecocomitê, ele deve ser formado pelos representantes da escola, professores, alunos, direção, funcionários. E a função desse ecocomitê é fazer a deliberação das ações, né? Quais devem ser as ações a serem realizadas, para que os outros passos também sejam devidamente cumpridos. O segundo passo é a promoção de um diagnóstico ambiental, um diagnóstico ambiental na escola, para promover como é que está a situação da escola em relação à sustentabilidade. O terceiro passo seria a elaboração de um plano de ação. Nesse plano de ação, eles vão ter os resultados, né? Tendo os resultados do diagnóstico, eles vão montar um plano de ação, um plano com metas, com objetivos bem definidos, bem planejados, que também possa dialogar com o currículo da escola e também fazer divisões de equipes responsáveis pelas ações. E essas equipes podem ser constituídas por professor, funcionário, etc. O quarto passo, tá aqui, é o monitoramento e avaliação desses passos, né, desse plano de ação. O que é que está sendo cumprido, o que é que ainda não foi cumprido, por que não foi cumprido ainda dentro do tempo planejado, quais são as estratégias que podem ser feitas para remediar essa situação. E também fazer mais esse planejamento, esse monitoramento das ações. O passo número 5 é o trabalho curricular. Seria inserir a educação ambiental de modo mais profundo dentro das disciplinas, dentro dos componentes curriculares da escola, fazer com que isso seja
aprofundado. E também vai depender do andamento do plano de ação e da própria escola. O sexto passo é a informação e envolvimento da escola com a comunidade. Então, seria feito o diagnóstico, feito o plano de ação, feito essa articulação com o currículo, fazer uma divulgação dessas ações que foram feitas para a comunidade, para que a comunidade consiga observar o que é que está sendo feito na escola. E o sétimo passo seria a produção de um ecocódigo. Produção de um ecocódigo, que é uma declaração oficial de compromisso da escola com a sustentabilidade, com a preservação, com ações que tornem a escola mais sustentável. E esse ecocódigo também deve ser mostrado à comunidade. Então, isso tudo está lá na página oficial do programa EcoSchools. Atualmente, também, na última década, houve articulação para algumas universidades também aderirem ao programa. Então, seria o Ecocampus. Então, alguns campos universitários que receberam esses alunos, segundo o site, são campos que receberam esses alunos incentivaram a universidade a também promover essas ações. E aí existem algumas universidades, não me lembro ao todo, mas essas informações estão no site também. E nesse contexto de pandemia, também há o EcoSchools com atividades em casa. Então, nesse contexto de pandemia, que muitas escolas estão tendo que fazer aulas online com os alunos em casa, eles também estão planejando ações para serem realizadas em casa. Agora, tratando um pouco sobre a educação ambiental na escola, agora no contexto brasileiro. Bom, com a educação ambiental no Brasil, eu trago aqui a Constituição Federal, né? Apesar de que houve algumas secretarias e também algumas leis antes da Constituição, mas a Constituição, pelo menos a meu ver, é um grande marco que incentiva e valoriza a educação ambiental no Brasil. E diz no seu artigo 225 que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E também no inciso 6º, diz que o poder público ele deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, desde a educação infantil até a pós-graduação, deve ser promovida a educação ambiental. Daí, 10 anos depois, nós trazemos os PCNs, que foram material de apoio para propostas curriculares nas escolas, na educação básica, e traz a educação ambiental como um tema transversal, ou seja, não é um tema que se limita a um componente curricular, uma disciplina ou duas. Ele deve ser trabalhado entre as disciplinas, para que haja uma real intervenção na realidade, para que ela possa ser transformada. Bom, dando continuidade, nós trazemos a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795, de 1999, e traz no seu artigo 1º esse conceito muito interessante de educação ambiental, que são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, também enfatizando o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e também sua sustentabilidade. Também no artigo 2º, ele enfatiza a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional. E
a educação ambiental também deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, há essa ressalva, esse enfoque para que a educação ambiental não seja algo limitado, mas que também esteja presente na educação nacional, tanto no caráter formal, na escola, quanto no caráter não formal. Também é importante destacar que o computador está um pouquinho lentinho, mas já estou trazendo aqui as diretrizes curriculares nacionais, que reafirma um documento que foi publicado em 2013, mas que também reafirma esses preceitos definidos pela Política Nacional de Educação Ambiental. E aí aborda a inserção da educação ambiental como integrante do currículo, mas também como esse tema que deve ser trabalhado entre as componentes curriculares. E também traz orientações para os cursos de formação de professores de educação básica. Em 2017, nós temos aí a aprovação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para Educação Infantil e Ensino Fundamental. E aí tem uma coisa que é preocupante, porque na primeira e na segunda versões, ela trazia a educação ambiental, mas na terceira versão ela não explicita o termo educação ambiental. Então não tem, se você pesquisar, não tem o termo educação ambiental na atual BNCC. O que está constando lá é incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas ancoradas na aplicação do conhecimento científico que concorram para a sustentabilidade socioambiental. Então, aborda sobre a sustentabilidade socioambiental, mas, pelo menos do meu ponto de vista, acredito que a educação ambiental ela vai para além disso. E não ter esse termo é uma coisa até preocupante. E Royer Branco, também, estudando esses documentos, eles destacam que houve poucas modificações significativas dos parâmetros curriculares até a BNCC, não houve tantas mudanças, e isso compromete a educação ambiental nas escolas. Acredito que a mudança mais relevante mesmo foi justamente retirar esse termo de um documento oficial, que acaba prejudicando ainda mais a prática da educação ambiental nas escolas. Sendo assim, também vou abordar um pouco sobre as escolas sustentáveis no Brasil. Então, as escolas sustentáveis no Brasil inicialmente surgiu como uma campanha, a campanha Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, e essa campanha surgiu com os desdobramentos da primeira Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, a CENIGMA, que aconteceu em 2003. Essa campanha envolveu não somente alunos e professores das escolas de todo o Brasil, mas também organizações não governamentais, movimentos sociais, comunidades indígenas e dentre outros. Então foi um movimento bastante popular. E aí houve um processo formativo de algumas universidades brasileiras promoveram esse processo formativo nos anos 2004, 2005 por meio de seminários. Também dessa campanha surgiu o programa Escola Sustentável em 2009, que veio com os desdobramentos da segunda e da terceira Conferências Nacionais Infanto-Juvenis de Meio Ambiente, que aconteceram em 2006 e 2009, respectivamente. E aí houve também um processo formativo voltado para 3 pilares, que é o cuidado, integridade e diálogo. Então, o cuidado seria mostrar o sujeito como um ser consciente da sua existência, da sua responsabilidade. A integridade, que aborda uma visão complexa do mundo, e também a coerência entre o que se diz e o que se faz. E o diálogo seria esse respeito também aos saberes
tanto aos saberes científicos quanto aos saberes tradicionais, mostrando a escola como um espaço republicano e um espaço democrático. Sendo assim, no documento oficial desse programa, define a escola sustentável como um lugar onde se desenvolvem processos educativos permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e a coletividade para a construção de conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e competências que estejam voltadas para a construção de uma sociedade de direitos ambientalmente justa e sustentável. Uma escola sustentável também enfatiza, o documento também enfatiza que essa escola deve ser inclusiva, ela deve respeitar os direitos humanos e a qualidade de vida, valorizando também a diversidade. Então, não é apenas algo meramente de cuidar da natureza em si, cuidar das árvores, etc. Mas sim também auxiliar para que a sociedade seja uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que também valorize a diversidade. Bom, desse programa Escolas Sustentáveis no Brasil, também se destaca a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, Convida, que é um espaço de diálogos que ajuda a escola a projetar implementações que envolvem toda a comunidade escolar, visando um futuro sustentável. A Convida também, né, essa comissão, ela deve envolver estudantes, membros da comunidade, professores, funcionários e gestores em diálogos constantes voltados à melhoria da qualidade de vida. Então, essa comissão, ela deve ser formada tanto por professores, estudantes, membros da comunidade, funcionários, para que consigam dialogar e fazer com que haja uma gestão participativa. Também houve um apoio financeiro do programa PDDE, Escolas Sustentáveis. PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, em que as escolas poderiam receber recursos para fazer as modificações necessárias. Porém, para receber esses recursos, elas tinham que ter alguns critérios, que é ter participado daquele processo formativo que eu havia mencionado, também ter participado da terceira ou da quarta conferências nacionais e também fazer parte de algum município que tenha emergências ambientais, de acordo com a Lei 2.340 de 2010. Então, ele tinha que ter esses critérios para receber esse financiamento. Bom, aí vou mostrar um tripé estrutural desse programa. Então, ele não mostra uma estratégia extremamente definida, mas ele dá direcionamentos. E ele tem um tripé. Inicialmente, esse tripé é o espaço, currículo e gestão. O espaço são construções adequadas, que garantam a acessibilidade, convivência e a mobilidade sustentável. O currículo, a inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no projeto político-pedagógico, que é um documento que deve ser o orientador das ações da escola, e também na parte do currículo, ele destaca uma abordagem contextualizada. E na parte da gestão, ele destaca o compartilhamento e o planejamento das decisões da escola. Bom, com os desdobramentos também das diretrizes curriculares nacionais e do Plano Nacional de Educação, um outro documento mostra a inclusão da dimensão comunidade nesse tripé, que antes era um tripé, agora é um quadripé. E aí tem esse esquema que explica muito bem a estrutura, como deve ser a estrutura da escola sustentável. Para essa estrutura, a escola sustentável, ela tem esses 4 pilares. Então, no espaço físico, o respeito às condições ambientais do patrimônio, acessibilidade, mobilidade, a biodiversidade e um baixo impacto. No currículo, uma abordagem inter e transdisciplinar, valorizando tanto o saber científico quanto o saber popular e tradicional. Também, na gestão, essa gestão é compartilhada com a Comissão de Meio Ambiente, Qualidade de Vida, Convida,
tanto no consumo de resíduos, alimentação, saúde, eficiência no uso dos recursos, na participação e também no respeito aos direitos humanos. E na parte da comunidade seria a participação, controle social e a cooperação. Desculpem. Tudo isso envolvendo no projeto político-pedagógico da escola e abordando tanto a realidade local quanto o contexto global. Então, ele sintetiza muito bem a proposta do programa. No entanto, no contexto recente, ocorreram a 4ª e a 5ª edições das conferências nacionais. É importante salientar que essas conferências elas tiveram etapas municipais, depois etapas estaduais, depois a etapa nacional. E eu tive a oportunidade de participar da etapa estadual dessa conferência que aconteceu em 2018. Bom, o estudo de Bianchi, que estudou sobre escolas sustentáveis, ela mostra que as escolas tinham algumas necessidades, as escolas que aderiram ao programa, que era de institucionalizar o programa em forma de decreto ou de portaria, de adesão de estados e municípios com planos e metas, de assistência técnica e financeira, de uma revisão da capacidade de abrangência do programa, como é que estava a abrangência desse programa por esse Brasil de dimensões continentais, também em parcerias com instituições de ensino superior e também sobre os recursos. A tese de Santos, orientada por seu Zé Neto, que foi publicada no ano passado, também trazendo esse contexto das escolas sustentáveis, Santos destaca a escola como um espaço de muitas vozes. E esse programa mostra essas vozes. A voz do aluno, do professor, funcionário, do gestor, do pai do aluno, do membro da comunidade externa, também para dialogar sobre a escola. Porém, houve uma dificuldade de reconhecimento da educação ambiental como um tema transversal. Ainda há essa dificuldade e ainda se torna algo reservado apenas ao componente de ciências ou de geografia. E mostra que a escola tem um potencial de ser um referencial de sustentabilidade para a comunidade. Sobre o projeto piloto, que foi parte da minha pesquisa de conclusão de curso, vou falar um pouco sobre esse projeto que aborda essas duas perspectivas. Esse projeto foi realizado num pequeno município do Recôncavo, numa escola municipal que trabalha com anos finais, no ensino fundamental. Essa escola tinha 200 discentes e 20 docentes na época, que era 2015, e trabalhava com o programa Mais Educação, que era um programa que visava a escola em tempo integral. Então, os alunos nessa escola, eles tinham a aula normal do matutino e no vespertino eles tinham atividades realizadas pelo programa Mais Educação. A etapa de implantação desse trabalho foi entre 2015 e 2016, em que houve a parceria da Secretaria Municipal de Educação com a universidade, com o laboratório que eu trabalhei, e o modelo híbrido, a gente fez um modelo híbrido, pegando algumas coisas do EcoSchools e do Escolas Sustentáveis. Nesse modelo híbrido, então, abordei um pouco sobre o conselho do projeto. Foi feito esse conselho do projeto, esse conselho que é algo tanto das EcoSchools quanto do programa Escolas Sustentáveis. Ou fizemos a realização do diagnóstico ambiental, que é uma diretriz do EcoSchools, planejamento de metas, também do EcoSchools, a ação curricular, que também pertence aos dois, e estava no nosso planejamento também incluir o projeto político-pedagógico, que é algo das escolas sustentáveis. Bom, aí mostra um pouco a linha do tempo sobre esse projeto que aconteceu. Primeiramente, em janeiro de 2015, houve a proposta inicial, o estudo do documento, Escolas Sustentáveis. Em fevereiro, teve o estudo das diretrizes do programa EcoSchools. Em março, houve a escolha da escola, foi uma escola localizada na zona urbana. Em abril, houve uma reunião
de planejamento, de ações, onde uma reunião com representantes da secretaria, da universidade, da escola. Em maio, houve uma reunião de apresentação da proposta para o corpo docente da escola, também para a Secretaria de Educação. Né? Em junho, houve essa apresentação da proposta aos alunos e a formação do que nós chamamos de conselho do projeto. Em julho e agosto, de 2015, julho e agosto de 2015, houve o diagnóstico ambiental escolar e as reuniões com a comunidade escolar. Em setembro, teve início a construção de viveiro escolar e também o início da montagem de espaço para plantação de hortas. Em outubro, houve a apresentação dos dados do diagnóstico, apresentação oficial, em forma de cartazes, e depois houve as férias escolares, dezembro e janeiro, e em fevereiro, infelizmente, houve o encerramento do projeto. A relação com as dimensões do Programa Escola Sustentável, nós trazemos que na parte da gestão democrática, houve a formação do conselho do projeto, né? No espaço físico, teve o estudo diagnóstico da escola, modificações de espaço, e também houve financiamento do poder público. Na parte do currículo, nós planejamos oficinas, o próprio diagnóstico ambiental escolar, incluído dentro dos componentes curriculares, e a proposta de implantar no projeto turístico-pedagógico da escola. Na parte da comunidade, a apresentação dos dados pesquisados, oficinas e as ações de envolvimento na comunidade. Aqui foram algumas ações planejadas, então foram divididos quatro equipes, equipe água, energia, áreas verdes e resíduos, e aí cada equipe teria que pesquisar algumas coisas acerca da escola. Eu vou mostrar alguns dos resultados. Na parte de água e energia, foi encontrado alguns resultados das pesquisas, observando as contas de luz e água da escola, percebeu-se que havia um grande volume aqui, que depois foi explicado que foi devido a um vazamento que aconteceu em janeiro, e como não tinha ninguém na escola, houve esse grande desperdício de água. Na parte de energia, houve esse aumento, e aí foi descoberto que com a volta às aulas, em março, houve esse aumento do consumo. Na parte de aparelhos elétricos, existiam algumas lâmpadas incandescentes, sendo que já havia sido proibido o funcionamento de lâmpadas incandescentes, a venda de lâmpadas incandescentes na época, são aquelas que gastam mais energia, né? A parte da produção de resíduos, os alunos, eles fizeram um planejamento, durante uma semana, eles pesaram toda a quantidade de resíduos, né, de lixo que foi produzido, e aí viu que nos dias de segunda, quarta e sexta, havia essa grande produção. E aí descobriu-se que isso era porque o Mais Educação funcionava na segunda, quarta e sexta, que eram os dias que havia essa maior quantidade de produção de resíduos. E da parte de áreas verdes, foram fotografadas algumas áreas e percebeu-se que essas áreas poderiam ser melhor aproveitadas. E aí houve essa divulgação dos resultados, né, que foi em forma de cartazes. Então, esses cartazes que nós elaboramos a partir dos dados e que foram colocados no muro da escola, para que os alunos pudessem ver os resultados que foram encontrados, né. Aí houve as primeiras modificações do estágio inicial, a construção do viveiro escolar, depois o estágio para a plantação de hortaliças. Então foram algumas modificações que já estavam sendo feitas na escola, e estavam sendo planejadas oficinas de educação ambiental, junto com as atividades do Mais Educação, em novembro, mas por orientação da Secretaria de Educação, foi pedido que nós fizéssemos no ano seguinte, que já estava no final do ano letivo, e aí ia ficar mais complicado de fazer. Porém, em fevereiro de 2016, houve encerramento das atividades.
E aí, de acordo com a Secretaria de Educação, houve uma falta de sensibilização dos agentes da escola, isso justificando que houve esse encerramento. Uma falta de sensibilização, intervalos longos entre as ações, uma concentração das ações do programa Mais Educação e também a crise e corte de custos. Houve a intensificação da crise que permanece até hoje e está se agravando, né? Porém, nós também trazemos algumas considerações em que houve reuniões e teve um diagnóstico participativo, tanto dos professores, funcionários, alunos. Houve um protelamento de atividades, o que nós caracterizamos como, Miguel caracteriza como quase projetos, que são projetos, ações que não têm a devida avaliação e o devido acompanhamento. Isso prejudicou as atividades. Também, essas atividades que foram realizadas durante o Mais Educação foi justamente para garantir que esse programa Mais Educação continuasse sendo utilizado nas escolas e aí também o poder público, o financiamento que o poder público iria utilizar para as modificações no espaço físico, não houve as modificações planejadas. E isso foi um fator que influenciou bastante. Não foi o único, mas que acabou influenciando também. Então, trazemos também algumas reflexões acerca dos modelos de escola sustentável. Então, as escolas sustentáveis, o programa Escolas Sustentáveis, ele, da análise que eu fiz junto com o meu orientador, ele aborda um tanto essa educação ambiental com uma perspectiva mais crítica, de fortalecimento dos movimentos sociais e também da promoção de uma justiça socioambiental. Também ele traz essa abordagem da participação popular por meio das conferências que aconteceram, dos convidas, que os convidas que também propiciam essa gestão de forma mais participativa da escola. Porém, esse programa, mesmo com todas as ações que foram feitas, ele ainda foi distante da realidade brasileira. Ele ainda não abrangeu a grande quantidade de escolas que existem no nosso país. O programa Eco Schools, nós destacamos que é um programa que se volta para a educação para o desenvolvimento sustentável, que, apesar de fazer essas ações voltadas para o meio ambiente, ainda traz uma reafirmação do sistema dominante, né, do sistema capitalista, predatório. Uma vantagem é um acesso a uma rede mundial de instituições. Então, a instituição que está lá também observa uma rede mundial de instituições que trabalham são consideradas eco schools. E esse programa também, na nossa análise, ele traz uma perspectiva mais pragmática da educação ambiental. E apesar de fazer essas ações voltadas à sustentabilidade, ainda carece de ser mais crítico, de criticar mais o modo como estamos vivendo como sociedade. E o estudo de MEI sobre as escolas sustentáveis também destacam que há muita competitividade e muito marketing nessas escolas. Bom, fazendo essa abordagem, e acho que é importante também destacar sobre a educação ambiental nos pós-pandemia, né? E agora? E aí eu trouxe alguns estudos recentes para ajudar nessa reflexão. Então, que a Covid-19, essa quantidade essa tragédia que está acontecendo, né, faz a gente vislumbrar a vida a partir da complexidade, de que a saúde ela está diretamente relacionada com a economia, segurança e tantos outros aspectos, inclusive na escola. E aí acaba agravando também essas policrises. Silva Araújo e Cortes também trazem que a globalização e o capitalismo fazem com que haja essa perda de noção do tempo, do espaço, da identidade. E aí as pessoas acabam vivendo muito no imediatismo. E às vezes podem até perder a própria noção de pertencimento ao planeta.
que todos nós estamos na mesma casa, no mesmo planeta, que tem recursos limitados. Também é importante destacar o próprio negacionismo científico e quanto que ele interfere em políticas públicas ambientais e na tomada de decisão da sociedade. Como nós estamos vendo aí, se antes nós observávamos que havia clone, cura de doenças e tantas outras coisas, nos últimos anos nós percebemos o crescimento de movimento de terraplanismo, de antivacina, e por que isso está acontecendo, né? E como é que a escola pode contribuir para que esses movimentos eles sejam combatidos, mas combatidos no sentido de fazer as pessoas perceberem a própria importância da ciência também. Também é importante destacar esse paradoxo da educação ambiental, que disse que é um tema transversal, mas a formação docente, a formação de professores ainda o trata como um tema disciplinar. E com esse tempo que passa, né, e com a situação que nós temos hoje, com a pandemia, há uma ampliação dessas desigualdades que estão acontecendo. E disso é importante nesse livro que tem da Sato, Santos e Sanches, destacam que é imperativo que a educação ambiental consiga incorporar a emergência climática na sua pauta, em todos os âmbitos, idades e níveis de educação. Porque essa pandemia ela também está relacionada com as mudanças climáticas, com a interferência humana, com os prejuízos causados pela industrialização exacerbada, o consumismo exacerbado. E aí é importante destacar uma confiança, a gente tem que ter uma certa confiança na ciência, não como se ela fosse a salvadora de tudo, mas mostrar que ela também traz contribuições para a sociedade. E do ponto de vista da escola, é importante trabalhar isso, não só no aspecto da confiança, mas também da própria inclusão. Não só, aí está a inclusão digital, mas todos os tipos de inclusão. E auxiliar os alunos a refletir sobre esse consumo consciente. Também é importante destacar essa sensibilização das pessoas e do próprio conhecimento. E fazer com que a educação ambiental haja um diálogo transdisciplinar, que ultrapasse as fronteiras das disciplinas e que se promova educadores complexos, humanizadores. Aí nós trazemos alguns dos R's pós-pandemia. Repensar o convívio social, repensar o ensino, a escola, reparar a economia, diminuindo as desigualdades, reorganizar a rotina, o tempo, o espaço, valorizar o cuidado, o autocuidado, o cuidado com o outro, reciclar de forma que quase nada ou nada seja descartado ou descartável, recusar esse velho normal que vinha antes dessa consumismo predatório, desse egoísmo que perpassou tanto pela sociedade, recomeçar sem perder a esperança, mesmo aprendendo com os erros, com as tentativas, buscando sempre aprender, reconectar o indivíduo com o ambiente, mostrar que ambos estão conectados e reorientar a sociedade para que seja mais coletiva, para que seja mais unida, né? E aí vem tantos outros R's também, reinventar, resgatar. E aí eu trago algumas das considerações e algumas reflexões também. A importância da educação ambiental formal para formar cidadãos, né? Esses programas inspiradores, o EcoSchool, as escolas sustentáveis, importante também observar quais são as correntes ideológicas que esses programas trazem, ter cautela quanto a isso. E o conselho da escola, formar conselho na escola é importante para que a gestão possa ser mais democrática,
para que haja uma parceria mais fraterna entre escola e comunidade, o estudo sobre estrutura e infraestrutura da escola, de preferência com divisão das equipes, que como vocês puderam ver aí, eu pude ver na prática que isso traz resultados, né, por meio de um diagnóstico ambiental escolar, uma investigação, fazer com que se investigue o que tem na nossa escola que pode ser melhorado, que já é bom, que pode ser aproveitado. E um plano de ação também, planejar as ações necessárias para que isso aconteça. Então é importante fazer essa aplicação curricular numa abordagem transversal, apesar de que é importante fazer as ações em ciências, em geografia, mas é importante também trabalhar isso nos outros componentes curriculares, com parcerias entre os professores. Só fazendo uma pausa, eu sei que eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu estou terminando, viu? Também é importante trabalhar isso na própria formação de professores, né? E também com parcerias institucionais, por meio de políticas públicas, de projetos, com o PET, com a UFRB, com as parcerias com as escolas, e para que haja essa promoção de uma ética ambiental, que promova essa mudança social, seja contínua, faz parte do processo da educação. Entendo assim, a educação ambiental é complexa, porque envolve, direto ou indiretamente, instituições, e também ela se dá por meio de um longo processo. Ela não vai acontecer no imediatismo do qual estamos tanto acostumados, né? Educação ambiental, ela é educação, e sendo educação, é um processo que vai acontecendo. E nesse período de pandemia e pós-pandemia, se a educação ambiental já era urgente, agora ela é mais urgente ainda. Essa urgência tem que ser com escolas sustentáveis, inclusivas, cidadãs. Aqui eu tenho algumas das referências que eu utilizei. E encerro e agradeço novamente ao PET por essa oportunidade de estar conversando um pouco com vocês. E meu computador parece que deu uma travada aqui, mas eu trouxe aquela frase de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, a educação é fundamental, assim como a própria educação ambiental é fundamental para que a gente construa uma sociedade melhor para todos, para todas, para todos, para que seja inclusiva, diversa e para que possa valorizar o ser humano, a natureza, e que essa sociedade ela consiga recomeçar e fazer caminhos mais fraternos, mais justos, mais solidários. Obrigado. Espero que estejam aí ainda. Bom dia, foi... Estamos. Acredito que todo mundo gostou dessa apresentação, você ministrou a palestra com excelência, e é um conteúdo maravilhoso, né? E assim, eu acredito que a educação ambiental, ela deve sim ser trabalhada nas escolas, porque as crianças, desde cedo, elas vão aprendendo a desenvolver a criticidade em relação a esses assuntos, né, que são importantes. E assim, futuramente, elas vão saber tomar decisões conscientes e saber que cada ação que ela fizer, ela vai ter um impacto, seja ela positiva ou negativa. Não é isso? E aí a gente vai agora para os comentários e as perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar aí no chat ou sinalizar, né, se quiser fazer um comentário oral. A Maria Andrade, ela fala: excelente apresentação. A Cia das Unhas, ela pergunta, na verdade, se a apresentação ela estará disponível. Bom, Cia das Unhas, a gente não tem nenhuma plataforma fixa ainda para disponibilizar o material, mas se você quiser, você manda um e-mail para a gente, por e-mail do PET, pedindo, e aí a gente envia para você, tá bom? Teve alguns comentários aqui falando sobre o link da presença, mas já foi resolvido. O professor Márcio tem uma pergunta oral. Pode
falar, professor. Certo, deixa eu aparecer aqui. William, eu quero te parabenizar. Eu acho que você trouxe um conteúdo muito, muito interessante, extremamente relevante, que demonstra a responsabilidade que a gente precisa ter, né, dentro dos processos formativos nos diferentes níveis. Então, eu achei muito interessante a abordagem, a forma como você trouxe, ilustrando, né, informações novas, muito legal. Quero te parabenizar mesmo. E aí, queria compartilhar com você um sentimento que eu tenho. Agora, bem agora no finalzinho, você chegou a enfatizar a necessidade das parcerias. E estando na universidade, a gente sempre percebe que realmente é uma missão da universidade essa busca de aproximação com as escolas, com a educação básica, e que a universidade precisa se aproximar mais, sair do seu encastelado, né, do seu castelo, e estar mais próxima da sociedade, estar mais próxima das escolas. Isso é muito importante, isso é essencial. Né? O PET também é um dos programas que objetiva isso, essa realização dessa parceria. A minha questão é que eu vejo que muitas vezes a universidade, ela até atua, mas ela atua dentro de projetos muito pontuais, e às vezes me vem uma sensação de que ela fica reinventando a roda, ou que ela fica reiniciando as coisas do zero. Começa uma ação pontual, essa ação tem um início, meio e fim, depois recomeça outra ação pontual, e a sequência dessa parceria acaba sendo um grande desafio. Você tem alguma vivência para compartilhar conosco que pudesse estar relacionada a uma forma de superar essas ações muito pontuais, a um projeto de horta comunitária na escola X, depois foi para a escola Y, mas assim, no conjunto a gente acaba não tendo versão mais orgânica. É possível superar isso? Tudo bem, uma boa pergunta, professor. Eu acredito que é possível, a gente tem que acreditar, né? E apesar de que o fato de ser possível não significa que é fácil ou que é simples, mas que é possível. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente compreender a educação como processo, né? E é um processo que não é um processo limitado, que tem começo, meio e fim, mas é um processo que perdura durante toda a vida. Então, para que haja essa parceria escola-comunidade, acredito eu que inicialmente a universidade e a escola devem aprender uma com a outra, ensinar uma a outra, né? A universidade aprendendo sobre o convívio da escola, o dia a dia da escola, que por mais que todos nós aqui, inclusive eu, todos nós que passamos pela educação básica, quando a gente entra no ensino superior, aí passa 1 ano, 2 anos, e daí, pelo menos quem faz a licenciatura, por exemplo, que tem que fazer os estágios, quando a gente volta para a escola, ela não é a mesma, né? Ela não vai ser a mesma de um ano para o outro. Então, a gente tem a universidade, é importante que a universidade aprenda a observar, né, e entender o contexto, o dia a dia da escola, as ações da escola, as suas limitações. E a escola, é interessante que a escola aprenda com a universidade, é um pouco, nem diria assim, aprender, mas aprenda a conviver com a universidade, junto com ela, né? Para que essa convivência acabe tendo como frutos alguns projetos, né? E esses projetos não devem ser projetos pontuais, projetos limitados. Mas, por exemplo, se o projeto que eu fiz, que eu participei, né, esse projeto que eu mostrei para vocês, esse projeto piloto, se ele tivesse como continuidade, seria uma continuidade até a universidade ou o laboratório responsável dizer: ô, gente, acho que aqui, a partir daqui você já sabe como caminhar sem ter tanto a nossa orientação.
vocês já sabem bem como caminhar. Então, seria ajudar a escola a dar os seus passos por si só. Mas a escola necessariamente precisa da universidade para fazer isso? De certa forma, não. Né? Mas a universidade pode ajudar na escola nesse estudo dessas políticas públicas, desses programas. Então, por exemplo, esse programa Escolas Sustentáveis, ele abrangeu várias escolas durante pelo Brasil, mas, conforme o próprio estudo da Bianchi, que ela trouxe, ainda foi muito poucas escolas. Né? Eu acredito que muitos de vocês não conheciam esse programa, nem mesmo o EcoSchools. Então é importante fazer essas pesquisas e apresentar à escola. Ó, gente, tem esse projeto, esse programa internacional que tem isso, que tem os 7 passos, que você pode fazer um planejamento. Você pode montar um conselho para ajudar na gestão com esse plano ambiental, que pode planejar ações, que pode definir até mesmo metas. Olha, até o fim do ano a gente vai reduzir o consumo de energia em pelo menos 30%. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos sentar, vamos nos reunir, vamos planejar, vamos, é, vamos pedir ajuda à universidade, aos cursos de engenharia, se eles têm alguma ideia que pode estar mostrando para a gente. Vamos pedir auxílio ao pessoal da agronomia. Como é que a gente pode fazer uma horta sustentável? Vamos ver, ou então, vamos pedir ajuda a algum outro laboratório especializado em meio ambiente, em sustentabilidade, que aí vai buscar outras parcerias. Então, acredito que essa parceria entre escola e universidade, ela pode fortalecer a escola, mesmo dentro das suas limitações de ambas as instituições, que ambas têm as suas limitações, mas mesmo dentro das suas limitações e das suas realidades, elas podem se unir para fortalecer e ajudar na promoção dessa educação que se volte mais para o aspecto ambiental. E quando digo aspecto ambiental, não é apenas esse aspecto que envolve mais a natureza, mas que também envolve a própria justiça social, a cidadania, a participação cidadã, a tomada de decisão, ao combate a esses movimentos negacionistas que acabam prejudicando a própria sociedade. Então, eu acredito que essa parceria, tendo essa continuidade, esse planejamento, esse processo, pode ser bastante frutífero, tanto para a escola, quanto para a universidade, quanto para a sociedade em geral. Ok, William. Espero ter respondido minimamente a pergunta. Claro, muito. Pronto, vamos para a próxima pergunta aqui de Marciele Souza. Ela pergunta o seguinte: qual seria a melhor maneira de tratar a questão ambiental de maneira transversal em matérias distantes da temática? Excelente pergunta. Sinceramente, eu não tenho nenhuma resposta pronta, né? E realmente não tenho uma receita pronta. Então, por exemplo, história. Como é que eu vou tratar a educação ambiental na história? A gente pode tentar. Acaba que, no contexto que a gente vive, um protagonismo, vamos dizer assim, de iniciativa geralmente é do professor de biologia, de ciências, de geografia, mas pode ser de qualquer outro também, né? Mas pode tentar conversar com o professor ou os outros professores, de que forma que a gente pode fazer uma aula mais dialogada, uma aula que aborde tanto história quanto ciências, ou então pesquisar algum material. Eu não cheguei a pesquisar, mas com certeza pela internet existe acesso a várias ações que podem ser feitas abordando os mais diversos componentes curriculares em relação à educação ambiental e também utilizar a criatividade. O brasileiro é um povo criativo. Então é bom a gente parar para pensar, tentar pensar em ações que sejam criativas e que consigam abranger
consigam abranger os conteúdos. Provavelmente não vai conseguir abranger todos, né? E é natural que isso aconteça. Mas se houver a possibilidade de abranger, por que não, né? Por que não fazer isso, né? E o que eu posso dizer é procurar pensar, dialogar, né? E eu acho que é mais a gente ter a iniciativa de buscar essas ações. Espero ter respondido minimamente a pergunta. Acredito que sim. Bom, Cia das Unhas aqui parabeniza. Marciele Souza fala muito relevante. Andresa Souza, gostaria de parabenizar pela incrível palestra. Cia das Unhas, muito importante que foi falado. A gente disponibiliza aí o e-mail do PET. E Cia das Unhas quer falar, quer fazer uma pergunta oral. Pode falar, Cia das Unhas. Olá, boa noite. Eu estou usando o e-mail da empresa, que é o único que eu tenho com Gmail. Sem problema. Inclusive, é uma das empresas que é parceira da escola também, que a gente coloca. Nessa questão, achei muito interessante. Sou professora de biologia aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Liceu Paraibano. E a nossa escola é a Escola Cidadã Integral. E visa muito esses projetos e tudo. E às vezes, assim, é uma dica que eu até dou. Os professores, assim, às vezes a gente fica muito sobrecarregado, cumprir horário, cumprir conteúdo. Mas, assim, as universidades têm vários programas diferentes. Desde que a gente vá até a universidade, procure, traga elas para cá, vá até as empresas. Assim, sempre eu gosto dessas coisas, gosto de projetos, fazer. Justamente, inclusive, tem uma parte que é chamada de eletivas, que a gente faz justamente essas inserções de temas transversais, de temas ambientais, dessa transdisciplinaridade, que a gente tem esse espaço para justamente adicionar isso. E é muito importante. Agora, parte muito também assim, do professor. O professor realmente tem que estar incentivado, motivado, não só, mas ele ir atrás. E se ele for atrás, as portas estão sempre abertas. Eu, assim, pelo menos a experiência sempre que eu tive de procurar, de nunca a UFPB, que é a universidade que a gente tem parceria, que eu sempre tenho, nunca disse um não. Sempre tem vários projetos, principalmente de acolher os estudantes lá de escola, tanto particular quanto pública, e é muito bom, é muito interessante. Então, eu sempre aconselho aos colegas sempre procurem, investiguem, que as universidades e as empresas são sempre de portas abertas. E era só isso, e parabenizar mais uma vez você. E é isso aí. Muito obrigada e boa noite a todos. Nos diga seu nome. Qual é o seu nome? Ivância. Eu vou escrever aqui, Ivância. Ivancia. Ivância. Isso, Pronto, Ivância. Isso. Pronto. Obrigado, Ivância, pela sua colocação. Só fazer um comentário que quando eu fiz minha graduação, a gente percebia, eu e alguns colegas, a gente percebia que ainda havia um pouco de esse distanciamento entre universidade e escola. A gente percebia isso nos estágios, né? Ou então quando ia fazer alguma pesquisa, alguma ação na escola. E eu não sei como está a situação atualmente, mas existe muito esse pensamento de que existem alguns autores que acabam influenciando. O pensamento de que a universidade não é lugar de quem está na escola, né? De que lá é essa castelização, né? Que fica o castelo encantado, distante, que não faz parte, quando é justamente o contrário. E na realidade dos professores, os professores atualmente no Brasil, muitos deles passam por uma realidade complicada, que é a realidade em que muitos são contratados e às vezes tem que dar aula em 2, 3 escolas para conseguir cumprir a carga horária necessária ou para conseguir fazer conseguir pagar suas contas mesmo. Então, para além disso, ainda tentar pensar em outras ações é uma coisa complicada. Então, acaba tendo que ter muita perseverança, muita coragem e muita força de vontade também para fazer.
Mas foi como a Ivância, se não me engano, a Ivância, disse, como a Ivância falou, né, que é importante buscar a universidade, ver se ela tem algum projeto que possa ser trabalhado na escola, ou então pedir para que solicitar para que haja projetos nas escolas. Projetos que não necessariamente não sejam projetos enormes, mas que sejam projetos factíveis, que possam ser realizados e que possa se ter uma continuidade desses projetos nas escolas, para que eles possam ir crescendo, né? Por exemplo, aí, nesse projeto que eu fiz, foram 4 áreas, né? Água, energia, áreas verdes e resíduos. Mas se a escola de repente fizer um projeto voltado para resíduos, como é que a gente vai fazer para diminuir a produção de resíduos aqui? Vamos tentar pensar fazer alguma coisa. Ou então, como é que a gente vai fazer para diminuir o consumo de água aqui? E aí sair pesquisando e buscando algumas ações. Porque a internet está cheia de coisas. Coisas que podem ser utilizadas, inclusive, né? Por exemplo, na parte de energia, uma das ações era produzir lâmpadas feitas com garrafas PET e água. Tentar inserir essas lâmpadas no telhado para refletir a luz do sol e aí iluminar melhor a sala. E aí, ao invés de usar 4 lâmpadas na sala, usava 3 ou 2. Ou depender do dia, não precisava usar nenhuma. E isso já é uma ação que auxiliaria, por exemplo, né? Então, são essas ações mais que aparentemente são pontuais, mas se elas tiverem um determinado nível de permanência e possibilidade de continuidade, pode ir se expandindo para fazer outras ações também nas escolas. Muito bom. José Roberto Pérez Silva fala aqui, excelente palestra. Precisamos cada vez mais trabalhar esse tema em sala de aula desde os anos iniciais. Com certeza. Andresa Pereira da Silva parabeniza. Marciele Souza agradece pela resposta. Rosane Alves parabeniza também. Edson Santos tem uma colocação. Pode falar, Edson. Fique à vontade. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, preciso entender na educação ambiental como um tema transversal e não como uma disciplina, né, focada apenas na geografia ou na biologia. E aí eu vou responder um pouco da pergunta que uma outra participante do evento fez. Por exemplo, e não sei se foi você, Bia, né, que comentou sobre como trabalhar a educação ambiental no contexto histórico, no contexto da história. Por exemplo, a questão ambiental no contexto da história ela pode ser trabalhada contando o histórico das civilizações. Por exemplo, os primeiros povos eles eram colhedores, ou seja, nós não desmatávamos para poder sobreviver, porque nós colhíamos o nosso alimento diretamente da natureza. E aí, fugindo para outras áreas dentro da matemática, da química, da física, por exemplo, você poderia trabalhar a educação ambiental a partir de uma composteira. E aí ali você envolveria números, a questão da quantidade de resíduos, que aí você poderia fazer a medição dessa quantidade, você poderia utilizar a geografia para determinar o espaço em que aquela composteira ocupa. Então, e a química também com o processo de degradação a partir dos micro-organismos. Então, é preciso, primeiramente, entender a educação ambiental como um tema transversal e não apenas como algo ligado à biologia e à geografia. Aí eu respondo, é possível, sim, trabalhar a educação ambiental fora desse contexto de ciências, de biologia e de geografia. Gostaria de parabenizar o PET e a William pela excelente explanação, pelo brilhante evento que vocês vêm desenvolvendo. E muito obrigado. Obrigado, Edson.
só fazer uma colocação aqui também, do que a Edson falou, que ele falou o exemplo aí da composteira, né? Que pode ser trabalhado de diversas formas. E assim como na composteira, existe uma série de outras ações que a gente pode pesquisar, né? Nunca se teve tanto acesso ao conhecimento em toda a história da humanidade. A gente com um aparelho, não era um aparelho na mão, né? A gente pode pesquisar uma série de coisas. E existem muitas coisas na internet que podem ser irrelevantes, mas que também podem ser interessantes de serem trabalhadas durante as aulas ou até mesmo na escola. Então, por isso que é bom a gente, tão importante quanto o conhecimento, a gente ter essa iniciativa de ir em busca do conhecimento, em busca de parcerias e ter essa atitude de promover essas ações também. Que aí, com um pouco, vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai se tornando algo cada vez mais forte e mais intenso. É muito boa essa colocação, Edson. Nós ficamos felizes e agradecemos por você estar aqui conosco, contribuindo para a nossa palestra. Patrícia Silva fala o seguinte: a sustentabilidade é um tema multidisciplinar, com apenas um texto, por exemplo, que contenha o contexto da sustentabilidade, mudanças climáticas, datas históricas, gráficos, dados, paisagens e relevo, alterações humanas, danos à saúde em detrimento ao uso extrativista e exploratória ao meio ambiente. Nesses exemplos que dei, já pode ser trabalhado na maior parte das disciplinas, como ciências, geografia, matemática, história. Penso que parte da contextualização e é justamente a contextualização. Interessante. Só mandar um abraço para Edson também, porque a gente fez algumas disciplinas durante o curso também. Foi o meu colega de curso também. Então, um abraço para você. Fico feliz que esteja por aqui. E é mais como eu disse, então, é importante a gente pesquisar. E não precisa fazer algo mirabolante ou algo grandioso ou algo extremamente complexo. Como a Patrícia, se não me engano, uma Patrícia destacou, um texto já pode ajudar bastante nisso. Então, é bom a gente utilizar a criatividade e tentar promover essas ações, projetos que tenham que possam ter uma perenidade, né, para com a escola. E se for durante o ensino de uma disciplina, muito legal, interessante. Se puder envolver a sala de aula, a turma, com outras disciplinas, muito interessante também. Se puder envolver a escola inteira, com professores, funcionários, alunos, gestão, ótimo. Se puder envolver a comunidade externa, então, muito legal também. Então, a gente pode pensar de variadas formas de utilizar a criatividade e a vontade de pesquisar e de querer mais. Ainda mais com esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, com esse pós-pandemia que também não vai ser um período tranquilo, mas se todos pudermos fazer a nossa contribuição, por menor que aparentemente seja, nós já estamos ajudando para que possamos construir uma sociedade mais justa, que tenha mais equidade e que valorize o ambiente, valorize o outro e valorize a vida como um todo. Patrícia reforça aqui que é justamente a contextualização que a BNCC preconiza. O Divanei Mamédio, ele fala: William, parabéns pelas explanações, e pergunta qual foi o diferencial do Pet Roça na tua formação e atuação enquanto educador. Excelente pergunta, Divanei. Divanei que também fez parte do PET
Um grande abraço para você, meu amigo. Então, o PET foi uma experiência, mais do que uma experiência profissional, mais do que uma experiência de estudante universitário, foi uma experiência humanizadora, porque faz com que a gente aprenda muito a trabalhar em grupo, né, e a conviver com o outro, conviver com as diferenças de opiniões, as diferenças de perspectivas, e particularmente o Pet Roça me ajudou a valorizar ainda mais as comunidades rurais, as comunidades pertencentes ao campo, as comunidades que promovem a agricultura familiar e que muitas vezes estão sendo ameaçadas por agronegócio e tantas outras ameaças. E teve um projeto muito interessante que a gente fez, foi o Comunidade Alfa, e nesse projeto a gente adentrou de modo mais profundo na realidade das comunidades, nos problemas que elas têm, na falta de assistência, muitas vezes, e também nas características boas que elas têm, né? Os seus saberes, a sua alegria, sua união, sua vontade de batalhar, de lutar, de trabalhar, de ter uma vida digna. Então, o Pet Roça foi um diferencial, principalmente para valorizar ainda mais essas comunidades como comunidades que são compostas por sujeitos, por seres humanos, por pessoas dignas, por cidadãos que muitas vezes não conhecem os seus direitos e podem não ter uma educação formal muito avançada, mas que tem muita sabedoria e que tem muito para ensinar. E nós temos muito para aprender com todas elas. É muito bom. Ariane Garcia falou excelente palestra. Steph Vila também parabeniza, assim como Patrícia. Martiele falou aqui, excelente Edson, pela contribuição dele, né? A colocação dele foi bastante relevante. Marília Castro, excelente palestra, William. Edson, um abraço, William, parabéns. Você, como sempre, dando um show. Acredito que seja o pensamento de todos que estão aqui. Rosane Santana também fala: parabéns pela didática, William. Você fez boas colocações. Então, gente, quem tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Então, William, desde já eu quero te agradecer novamente, agradecer você pelo aceite ao nosso convite, por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco, ainda mais sobre um assunto tão importante, né, tão relevante como esse, principalmente na atualidade que a gente vive. O professor Márcio fez uma menção ali, mas eu vou deixar para fazer no final. Enquanto isso, você pode fazer as suas colocações finais. Bom, Beatriz, professor Márcio, colegas petianos, eu gostaria de renovar meu agradecimento. É uma honra para mim ter aceitado esse convite, estar participando aqui. Uma honra para mim ter participado dessa história tão legal, tão bonita do PET Socioambientais, que completa os seus 10 anos, com os 15 anos da UFRB, com a universidade, o PET transformando vidas. E acho que é importante também destacar a universidade, o PET, essas instituições, como instituições que auxiliam a sociedade a ser uma sociedade melhor, né? Recentemente eu ouvi casos de alguns colegas que tiveram suas vidas transformadas pelo PET, e também ouvi casos de colegas que vieram de famílias humildes e participaram da universidade, se formaram, e aí voltaram para suas comunidades e ainda têm dificuldades para conseguir promover essa transformação. Então, isso só mostra o quanto que é complexo, o quanto que é complicado as alterações
que tanto necessitamos, as transformações que tanto necessitamos, mas com persistência, com perseverança, com esperança, a gente vai caminhando. Como diz uma música, é caminhando que se faz o caminho. E a gente vai aprendendo com os erros, com os acertos. E acredito que viver seja isso, né? Um eterno ensinar e aprender. Estar sempre disposto a ensinar e a aprender com o outro, a conviver com o outro e a caminhar com o outro para que todos nós caminhemos juntos e aos poucos vamos transformando essa sociedade, esse mundo num lugar mais melhor para todo mundo. Obrigado. Com certeza. Então, gente, quero lembrar para vocês o nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira, às 7 horas, com o tema Redes Agroalimentares Alternativas e Circuitos Curtos ou Comercialização de Alimentos com Adevan Fugas, que é tecnólogo em agroecologia e mestre em agroecossistemas. E também ele é mestre do PET Socioambiental. Mais uma vez, Luiz, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, que permaneceram, que contribuíram com o nosso ciclo de palestras em todas essas colocações. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, até. Boa noite, gente.